Movidos pelo dever de servir e proteger, os integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e instituições de justiça escolheram sua profissão para defender o país e a sociedade, com o sacrifício da própria vida. Eles são autoridades, mas também são seres humanos que enfrentam desafios da profissão e suas lutas pessoais. Por isso, precisam da direção de Deus e reconhecimento valorativo por parte da sociedade. Reconhecendo a necessidade espiritual e o valor destes profissionais, a Igreja Universal do Reino de Deus, através da Capelania UFP, realizará uma condecoração a esses heróis da vida real. Domingo, dia 25 de agosto, a condecoração dos heróis das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. E o Senhor e a Senhora é o nosso convidado, junto com a sua família, em um dos templos da Igreja Universal. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão, a esta programação. Nós vamos estar falando mais desse evento, mas agora eu quero dizer ao senhor que integra as Forças Armadas, Forças Policiais, órgão de justiça ou qualquer autoridade constituída do nosso país, olha só o que diz o texto sagrado. De repente, você, por ser imbuído de uma autoridade, acha que está imune aos problemas. Não estão imunes aos problemas. O conhecimento das ciências, o fato de estar imbuído de autoridade, não vai deixar o senhor e a senhora imune de ter um conflito com a sua família, em casa, com os filhos, um conflito social. Não vai. O que faz isto é a fé. A fé é transformadora. Olha só o que diz esta passagem da Bíblia. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Naquela época de Naamã, a Síria tinha um exército poderosíssimo e ele era um oficial, uma autoridade constituída daquele exército. E olha só a condição dele. Era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, tinha valores. Os seus senhores o achavam ele excelente. Era uma referência como comandante, como líder de uma tropa, de uma guerra, e como pessoa também era uma referência. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, quer dizer, um grande combatente, um líder de pessoas, de soldados. O seu país o tinha como uma referência, os seus governos o tinham como uma referência. Mas olha só, uma palavra ali define a vida pessoal deste homem. Porém, olha o porém, tinha um monte de atributos, mas tinha um porém. Será que na vida do senhor e da senhora também não tem um porém? Sou um pai de família, porém, meu filho é rebelde. Fui até um bom marido, porém, minha esposa me abandonou. Olha, eu sou o provedor da minha casa, porém, estou doente. Qual o porém da vida do senhor e da senhora, que é uma autoridade de justiça, de segurança ou de defesa? Porque no caso de Naamã, um comandante do exército da Síria, o porém dele era lepra. Porém, leproso, tinha muitos atributos, mas ele tinha uma lepra. E por ter lepra, ele teve que sair do meio social. Ele teve que viver isolado, ele teve que deixar o seu comando, ele teve que deixar a sua casa. E será que esta não tem sido a sua condição? Uma lepra chamada depressão, uma lepra chamada ansiedade, uma lepra chamada drogas que consumiu e deixou o seu filho viciado, e hoje você tem essa vergonha, como tinha Naamã? Tem um porém? Qual que é a sua condição? Pastor Alessandro, você que está
acostumado com a atividade de capelania e o atendimento pastoral com as autoridades, esta tem sido, lamentavelmente, a condição de muitos. É verdade, pastor Rony. Só vê que Naamã, ele era um homem respeitado e admirado, mas ele carregava na sua vida um grande problema, que era o porém, a lepra, uma doença incurável. Só vê que ele tinha uma armadura, mas por dentro daquela armadura havia uma lepra, havia um problema. Quando ele tirava aquela armadura, ele via a sua real condição, a sua real situação. Assim são muitas autoridades, eles têm uma farda, mas quando eles tiram aquela farda, eles veem a sua real condição. É o vazio, é a tristeza, é a angústia, é a depressão. E eles foram treinados para demonstrar força e não fraqueza. Então, quando eles passam por um problema, enfrentam uma situação difícil, muitos deles não pedem ajuda, que foi o que aconteceu com Naamã também, que ele era um homem orgulhoso, ele carregava dentro de si um orgulho, mas quando aquele orgulho dele foi quebrado e ele mergulhou no Rio Jordão, obedecendo ali a palavra de Deus, então aquela lepra foi arrancada e a carne dele se tornou branca, como de uma criança. É o que vai acontecer com essa autoridade se ela obedecer à palavra de Deus e usar a fé. A tristeza, a angústia, o vazio que há dentro dela será arrancado. Olha, isto vai acontecer dia 25 de agosto no Templo de Salomão e em todos os templos da Igreja Universal. Os nossos templos serão aquelas águas, que essa é a história de Naamã, que ele mergulhou, porque o homem de Deus ali, a pessoa imbuída da fé, disse para ele, o pastor lá daquela época disse para ele, olha, você vai mergulhar nas águas. E quando você mergulhar 7 vezes, você será curado desta lepra. E no dia 25 de agosto, todos os templos da Igreja Universal serão essas águas que curou Naamã. E o senhor e a senhora é o nosso convidado, como Naamã foi convidado a tomar tal atitude. Ele não queria fazer, ele não cria, mas acabou se curvando por conta de tamanha dor. Você, senhor e senhora, esteja num templo da Universal no dia 25 de agosto e receba as águas, que é a palavra de Deus, que curam, que o salvam, que libertam, que transformam. E além disto, também receberão um diploma de heroísmo. Serão condecorados como herói. Nós temos, inclusive, alguns relatos de autoridades que dizem que estarão conosco nesta data. Inclusive, eu tenho aqui o Coronel Araújo, que é o secretário de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Norte. E ele fala que vai estar nesse evento, reconhece a importância desse evento, como Naamã acabou reconhecendo a importância da fé, a importância da espiritualidade, a importância da palavra que sai da boca daqueles que professam fé. E eu estou lhe falando isso. Venha. Deixe de lado a religião, deixe de lado vaidade, orgulho, qualquer coisa, inclusive os afazeres, inclusive os problemas pessoais. Deixa tudo, dá as mãos para a sua família e estejam conosco, como prometeu o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte. Acompanhe conosco. Eu estou aqui com o secretário Coronel Araújo, secretário de Segurança Pública do nosso estado do Rio Grande do Norte, como também com o nosso secretário adjunto, o doutor Osmi Monte. Secretários, primeiro eu gostaria de agradecer aos senhores pela entrevista. Começando pelo Coronel Araújo. Coronel Araújo, sobre essa condecoração que nós teremos dia 25 de agosto, data alusiva ao Dia do Soldado, eu queria que o senhor falasse o ponto de vista do senhor com relação a fazer uma homenagem dessa a nível nacional para todos aqueles que fazem parte da segurança pública. Essa homenagem é uma homenagem muito importante e muito especial para as Forças de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. A Igreja Universal está proporcionando isso. Então, isso faz com que motive os policiais a trabalhar, traz um bem-estar para todos eles e eles se sentem prestigiados e automaticamente vão prestar um melhor serviço à sociedade. Então, é muito importante para nós essa homenagem. Doutor Osmi, com relação ao grupo UFP que está fazendo essa homenagem, já tem um trabalho em várias partes aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte, na secretaria e demais lugares. Eu queria também que o senhor falasse da importância desse programa de capelania UFP Universal nas forças policiais também,
para os servidores públicos. É como disse o secretário, é uma ação muito importante por parte da Igreja Universal, que dá o amparo religioso às instituições de segurança pública do Rio Grande do Norte, no caso da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e ITEP. Então, todos os servidores que saem todo dia, diariamente, para trabalhar, efetivamente merece um momento como vocês fazem aqui na Secretaria de Segurança Pública, uma oração que dá a tranquilidade e o espiritual a todos os servidores da segurança pública. O nosso muito obrigado. Coronel, eu queria que o senhor fizesse um convite a todos os servidores, como também eu vou dar a palavra ao doutor Osmir, para as pessoas que servem na Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, servidores públicos municipais e estaduais. O senhor, então, fazer esse convite para estar juntamente conosco nesse dia. Esse dia vai ser um dia muito importante, é o dia 25 de agosto, é o dia que se comemora o Dia do Soldado. O soldado não é só aquela pessoa que veste farda, é o servidor, né? O militar, o policial civil, o integrante das Forças Armadas. Então, no dia 25, na Igreja Universal, vai ter uma homenagem a todos os integrantes do sistema de segurança pública e de Forças Armadas, de guardas municipais. Então, todas as pessoas, todos os servidores que lidam com o público, que tem um tratamento com a pessoa humana. Então, serão homenageados, justa homenagem que a Igreja Universal faz a todos esses servidores. Doutor Osmir, fique à vontade para convidar também a todos. Convidamos a todos que fazem parte da estrutura da segurança pública, os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e o Instituto de Perícia, que compareçam no dia 25 na Igreja Universal para que possa participar dessa grande homenagem aos servidores da segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte. Você é o nosso convidado especial. Rua Coronel Auris Coelho, número 66, Lagoa Nova, no nosso Templo Maior da Igreja Universal, ali próximo ao Hospital do Coração. Compareça você e seus familiares, eu tenho certeza que vai ser uma data marcante, especialmente para você que é um servidor que trabalha na área da segurança. Um forte abraço, obrigado aos secretários e até a próxima. Parabéns ao secretário e aos nossos convidados e às demais autoridades que estão falando da importância desse evento. Este evento, ele é o maior evento de valorização dessas forças armadas, forças policiais e de autoridades de justiça e de um modo geral. Esse evento ele já acontece há 6 anos em todos os templos da Igreja Universal, mas com a presença do público. Milhares de pessoas, na verdade são milhões de membros da Igreja Universal, obreiros, pastores e bispos, aplaudindo, virando o olhar, dando importância, abraçando as nossas autoridades, que são aqueles que defendem a nossa pátria, defendem as nossas leis, a ética, a justiça, a disciplina e assim sucessivamente. Vocês são os nossos convidados. E as pessoas que se entregaram para este tipo de evento, se entregaram para a fé, têm de fato sido Naamã, eles têm tido a vida mudada e transformada. Inclusive, nós temos o relato de um capitão da Força Aérea, o seu Kielce, que ele ouviu a palavra que Naamã ouviu e esteve no templo da Igreja Universal e recebeu a palavra de vida, a palavra que transforma a vida. E acompanhe o relato de transformação da vida do capitão. Meu nome é Kielson, sou capitão da reserva da Força Aérea, especialista em aeronaves. Eu costumo dizer que eu era o tipo de pessoa que tinha tudo para dar errado. Mas graças ao encontro com Jesus, minha vida mudou. Tudo começou na minha infância. A minha infância foi muito difícil. Uma infância de necessidades, uma família pobre. Éramos 7 pessoas morando numa casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. Meu pai motorista de uma empresa, trabalhava de domingo a domingo, porém sempre tínhamos necessidades. E o meu pai, como um consolo, ele entrou no álcool, né? Se tornou um alcoólatra, e todas as vezes que ele bebia, ele se transformava. Meu pai sóbrio era uma pessoa, porém quando ele bebia era outra. E a gente tinha um costume de todos os dias, quando meu pai chegava em casa, a gente olhava para os olhos dele. E quando os olhos estavam vermelhos, a gente sabia que toda a paz tinha acabado naquele momento. Por mais que a gente tentasse, sempre havia um problema. Uma violência, uma agressão, ele quebrava tudo em casa. E eu cresci vivendo isso, nessa opressão, nessa angústia, que muito me afetava. Fui crescendo também através de uma educação muito rígida.
A minha mãe era muito rígida com a gente não podia nada. O prazer dela era que as pessoas dissessem: seus filhos são quietos, seus filhos são bem educados, porém aquela educação nos reprimia. Trazia para a gente insegurança, trazia para a gente muito medo. Eu era o tipo de criança que eu pouco falava, na escola eu entrava calado, passava o tempo calado, não conversava com ninguém, não tirava minhas dúvidas com os professores, devido a uma insegurança, a um medo de falar, a um medo de aparecer. E isso tudo me afetava muito. Então a gente chegava nas casas dos amigos e ficávamos quietos, porque antes de sair de casa, minha mãe falava para a gente: não faça bagunça, não fale nada, fique quieto, não vai fazer eu passar vergonha. E a gente chegava e ficava tudo quietinho. As pessoas falavam: vamos brincar, vamos para o quintal, brincar com as outras crianças. E a gente falava que não queria. A gente sempre falava que não queria, embora o desejo fosse ir brincar, porque a gente era criança. Mas o medo e aquela angústia de depois ser chamado a atenção. E eu cresci, cheguei à minha adolescência assim, né, com lembranças, as minhas lembranças da infância, eu abraçado com as minhas irmãs no quintal de casa, ouvindo minha mãe gritando com meu pai: não mate a sua mãe, não mate a sua mãe, né? E o meu pai apertando o pescoço da minha avó. Então são cenas que ficaram marcadas na minha memória, marcadas na minha personalidade, né? Uma surra que eu levei do meu pai, de facão, meu pai com as costas do facão, bateu em mim ao ponto que uma vizinha veio correndo me socorrer e eu não conseguia respirar. E essas cenas são marcadas como se tivesse acontecido ontem, né? Então tudo isso gerou em mim muito complexo de inferioridade, muita insegurança. Mas quando eu completei mais ou menos meus 14 anos, né, a minha mãe ela começou a ouvir a programação da igreja pelo rádio e começou todos os dias, juntava a mim e minhas irmãs e a gente ficava ouvindo o programa e orava junto com o pastor, né? E minha mãe começou a frequentar a igreja e começou a haver uma mudança dentro da minha casa. O meu pai deixou de ser agressivo, não tinha mais situações de possessão, né? Ficou tudo mais calmo, a nossa vida financeira foi estabilizando. E até que um ponto, quando eu cheguei, meus 14 anos, eu procurei ter um encontro com Deus. Eu percebi que ali, aquela porta que Deus abriu para a gente entrar, era algo mais. Deus queria mais do que melhorar a nossa vida, né? Deus queria ser o nosso Deus, nosso Senhor. E aí eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar o meu encontro com Deus, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque como pessoa eu era cheio de marcas. Como pessoa eu tinha vários traumas. E eu percebi que o Espírito Santo ele iria me libertar daquilo tudo. E eu busquei o Espírito Santo. Eu abri o meu ser para Deus. Eu entreguei a minha vida para Ele. E a partir do momento que o Espírito Santo ele entrou em mim, realmente houve toda uma transformação. Aquele menino inseguro, aquele rapaz que tinha medo do futuro, que não sabia o que ia ser, passou a ser uma pessoa definida, passou a ser uma pessoa que sabia o que queria, uma pessoa que começou a lutar, correr atrás pelos seus objetivos, tudo conforme, buscando a direção de Deus. E isso para mim é um divisor de águas, né? A minha vida, se não fosse o Espírito Santo, eu não sei o que eu seria hoje, né? Porque eu tinha tudo de fato para dar errado. Mas essa transformação que o Espírito Santo trouxe dentro de mim me propiciou uma vida muito abençoada. Então, ainda na minha adolescência, eu procurei uma forma, né, de construir o meu futuro. E aí eu decidi entrar na carreira militar. E através de um concurso público, né, com uma concorrência muito alta, concorrendo com candidatos de todo o Brasil, né, eu fui fazer uma prova. Naquela época, as provas eram nos estádios de futebol, devido à quantidade de candidatos. E eu morava no Rio de Janeiro e fui para o Maracanã. E quando eu cheguei no Maracanã, eu vi aquela multidão, né? O anel das cadeiras do Maracanã, cheio de candidatos para fazer a prova. E eu caí na realidade que tudo que eu tinha estudado era pouco. Era pouco para eu alcançar aquilo. E quem conhece concurso sabe que o tempo no concurso é uma coisa muito importante. Então, começou a contar o tempo para fazer a prova. E eu não comecei a fazer minha prova. Eu parei
e fiz uma oração a Deus. E falei, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade e eu creio que o Senhor pode me fazer passar nessa prova. Eu creio que o Senhor pode me dar um futuro diferente de tudo que eu pensei na minha infância, de todas as minhas inseguranças, de tudo aquilo que eu sofri, que marcou. O Senhor apagou isso da minha mente, o Senhor apagou isso do meu coração, mas eu preciso de um futuro. E aquele tempo, né, 1 minuto mais ou menos, 1 minuto e pouco de oração, que era um tempo de fazer uma questão, que era um tempo que todo mundo preciosíssimo, eu dei a Deus, eu fiz a minha oração. E Deus me honrou. Eu passei no concurso, eu fui chamado, eu fui classificado, chamado, fui para a escola de sargento da aeronáutica, me formei sargento, iniciei uma carreira, passei 32 anos na Força Aérea, servindo, uma carreira muito boa. E com o passar do tempo, Deus me trouxe um outro desafio. Eu cheguei ao topo da minha graduação, a última graduação do meu quadro, e Deus colocou na minha mente de crescer. E aí eu resolvi, através da direção do Espírito Santo, prestar um outro concurso, agora para oficial. E novamente foi a mesma coisa. Eu fui pela fé, confiando em Deus, confiando na direção do Espírito Santo, como na minha carreira, todo o meu trabalho foi baseado nisso. Então, ao chegar no expediente, no meu trabalho, no meu serviço, sempre pedindo direção a Deus, sabedoria do Espírito Santo para lidar com cada situação, com cada momento de pressão. E quem conhece a caserna, quem conhece o quartel, sabe de muitas dificuldades que a gente passa. E o Espírito Santo me guiou durante todo o tempo. E mais uma vez, no outro concurso, Deus honrou a minha fé e eu fui aprovado. Passei para um novo curso de formação de oficial, cheguei ao oficialato, peguei minhas promoções, fui segundo tenente, primeiro tenente e cheguei a capitão. Quando eu cheguei a capitão, chegou também o tempo para a minha reserva, eu fui para a reserva e eu glorifico a Deus, porque aquele que era para ser ninguém, era para ser um nada, um menino que tinha medo de ir ao banheiro da escola, eu não ia ao banheiro da escola. Interessante, né? E chegar ao ponto de você poder estar ali numa situação, de poder comandar uma tropa, de poder comandar missões, de poder agir em defesa da nossa pátria, servindo ao nosso país. Então eu digo, tudo que tinha para dar errado, graças à ação do Espírito Santo, a misericórdia e poder de Deus, eu posso afirmar, deu certo. É isto que vai acontecer com o senhor e com a senhora que estiveram conosco no dia 25 de agosto em um templo da Universal. A palavra de vida, a palavra que transforma, vai ser ministrada. Vai entrar, você vai ouvir. E a sua vida será como a vida do senhor Kielce, capitão da Força Aérea, que teve aí a família e a vida dele, os pensamentos, o emocional dele, a saúde emocional dele, transformada pelo poder da palavra. E além de vocês receber a palavra de transformação, também serão coroados, diplomados, serão prestigiados, homenageados como heróis. Esse evento vai acontecer em todos os templos da Universal pelo Brasil. Inclusive lá no estado do Rio Grande do Norte, nós estamos com o pastor Ricelli de lá, ele vai falar mais desse evento. Seja bem-vindo, pastor. Olá, pastor Rony, a todos que acompanham essa programação. Como bem colocou nesse programa, há muitas autoridades que trazem uma lepra. A única diferença é substituir o nome de Naamã pelo seu nome, e muitas das vezes essa lepra vem lhe acompanhando durante muitos anos. Se você estiver conosco nesse evento de condecoração, eu tenho certeza que Deus ele vai reverter a situação da sua vida, como reverteu na vida de Naamã. Aqui no Rio Grande do Norte, nós teremos a condecoração em todos os templos, mas principalmente aqui no nosso templo maior, situado na rua Coronel Alves Coelho, número 66, aqui em Lagoa Nova, próximo ao Hospital do Coração. Pastor Rony, essa autoridade, essa pessoa que nos acompanha, que trabalha nessa área da segurança pública, é um oficial do Exército, Marinha Aeronáutica, das Forças de Segurança e Instituição de Justiça, é o nosso convidado, todo especial. Olha, e não só na Catedral do Rio Grande do Norte, mas em todos os templos do Estado e em todos os templos da Igreja Universal.
Aliás, nós temos aqui no estado de São Paulo, na região central do estado, em São José do Rio Preto, o comandante regional de toda aquela região, o coronel Cortez, ele fala também da importância desse evento lá na Catedral de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e em todos os templos da Universal, nas cidades circunvizinhas daquela região. Acompanhe conosco ele falando também da importância desse evento para a sua tropa e para as forças. A Capelania UFP está aqui hoje com o coronel Márcio Cortez, responsável aqui, comandante do CPI-5, e nós estamos deixando aqui com ele o convite para esse dia 25, em alusão ao Dia do Soldado. Nós vamos condecorar todos os nossos heróis. É isso que a nossa polícia são heróis da sociedade, pessoas que dão a vida por nós. Por isso, nada mais justo da gente homenagear esses heróis nesse dia 25. Coronel Márcio, qual a importância dessa condecoração, dessa homenagem a todos os nossos heróis? Inicialmente, muito obrigado pelo convite, a gente se sente muito honrado. É de suma importância a valorização da sociedade civil e de organizações como a Igreja Universal, no sentido de reconhecer o trabalho dos nossos policiais militares. E isso nos deixa muito honrados de saber que nós temos dentro da sociedade pessoas que olham a polícia com esse lado, né? Entendendo o seu serviço, compreendendo o trabalho que ela tem que executar, e esse reconhecimento, sem dúvida, ele é muito importante e a gente fica grato e com certeza estaremos lá no dia 25 para prestigiar uma solenidade, um evento tão importante. Nós estamos numa cidade que nós consideramos uma das mais seguras, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. E isso tudo se dá justamente pelo trabalho que a Polícia Militar faz, não só a Polícia Militar, mas todos os órgãos de segurança. Isso é muito importante. Por isso a importância da gente homenagear essas pessoas, homenagear esses heróis que mantêm a gente seguro, mantêm a nossa família segura, e também nós vamos fazer essa homenagem para que toda a sociedade reconheça esse trabalho que é muito importante. Muito obrigado, pastor. Deus que abençoe a todos. Deus. Olha, Coronel Cortez e o pastor Alex, em Rio Preto, parabéns pelo trabalho de capelania e pelo trabalho de segurança que o coronel tem feito com a sua tropa. São muitos municípios aí que ele comanda. Esse dia, 25 de agosto, o senhor e sua tropa, seus familiares e as demais forças de defesa, segurança, justiça, serão prestigiados, condecorados em todos os templos da Igreja Universal. Aqui no Templo de Salomão, na Celso Garcia, no bairro do Brás, às 9h30 da manhã. Chegue cedo para receber essa diplomação e também as nossas orações. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.